Salve, salve, nação, vambora com mais um videoinho. Dessa vez chegou um grande dia, que vai ser um jogaço entre Flamengo e Palmeiras, os últimos campeões aí da Copa Libertadores, né? O atual campeão brasileiro e da Libertadores versus o atual campeão brasileiro, que é o Palmeiras. Então vambora, mas vai ser um jogaço. Vambora reger aqui a análise do Mauro César Pereira, que foi uma análise perfeita sobre o que esperar desse jogo entre Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, Abel Ferreira e Sampaoli, né? Gabigol, infelizmente, não vai poder jogar o jogo, né? Infelizmente. A gente sabe que o Gabigol, lá em São Paulo, na casa do Palmeiras, o Gabigol é carrasco Palmeiras. Mas tem um Pedro lá para poder cravar o seu golzinho, né? E o Flamengo vencer por 3-2. Esse é meu palpite, né? Vambora por mais um vídeo. Sem mais enrolação, crédito, já joga para o esporte. E deixa seu like para me ajudar. Tamo junto. Melhorar as opções do Abel Ferreira. E do outro lado, tem o Flamengo do Sampaoli, que já tem um baita time e vem contratando, vem se reforçando, vem contando com o reforço até mesmo de atletas que estavam no departamento médico, como é o caso do Bruno Henrique. São equipes que vivem momentos distintos até nesse sentido, né, Mauro César? É o Palmeiras que não se movimenta no mercado, o torcedor cobra, e o Flamengo que vem se reforçando com o Sampaoli. E já estreou o Luiz Araújo, né, contra o Atlético, entrou no segundo tempo. O Bruno Henrique fez seu terceiro gol, né, depois que ele voltou a jogar. O Rossi foi apresentado ontem também, o goleiro argentino, que não vai jogar ainda, creio eu, mas já começa a treinar. O Alan já está lá também treinando, né, e tem a possibilidade de eventualmente trazer mais alguém, embora eu acho bem difícil. As tentativas são o De La Cruz e o Claudinho, acho os dois bem difíceis, né? O Claudinho pela questão financeira, o Zenit não tem nenhuma necessidade de vender o jogador, o De La Cruz porque o River não vai negociar, pelo menos durante esse ano, dificilmente vai negociar seu jogador, ainda mais para um time rival, né, na disputa aí pela Libertadores, que pode cruzar o seu caminho. O De La Cruz, aliás, fez um belo gol de falta na quarta-feira no jogo River e Colón, né? O River está muito perto de ser campeão argentino de forma até antecipada. Mas eu insisto, eu acho que a grande questão é o que viremos em campo, né, em termos de força máxima ou não, intermediária, como é que os times vão lidar com isso. Se o Palmeiras colocar um time reserva, vai ser um sinal de que ele está meio que abandonando o campeonato. Eu acho que seria um absurdo. Seria um absurdo, muito cedo. A distância para o Botafogo ela é grande, de fato, mas tem muito jogo ainda, eu acho que não faria o menor sentido. Mas, como eu disse há pouco, né, como tem um jogo com o São Paulo, está em desvantagem. Aqui no Brasil, as Copas têm um valor incomum, né, em relação ao que acontece praticamente no mundo inteiro. É possível que esse jogo tenha aí alguns jogadores preservados para os jogos de quarta-feira, de quarta e quinta, né? No caso, o Palmeiras e São Paulo será na quinta-feira e o Atlético e Flamengo na quarta. Já dá para saber que do lado do Palmeiras, por exemplo, o Arthur vai para o jogo, porque não pode disputar a Copa do Brasil, não faria o menor sentido poupá-lo nesse final de semana contra o Flamengo. Aí já tem presença garantida no ataque. Do lado do Flamengo, o Sampaoli tem peças para poder mexer nesse time, para poder, né, colocar uma força alternativa, mas ao mesmo tempo competitiva contra esse Palmeiras no Allianz Parque. E o Flamengo só perdeu um dos últimos 15 jogos, justamente a goleada sofrida para o Bragantino. Vem em boa fase, numa sequência aí de bons jogos com o Jorge Sampaoli. E o Palmeiras, pós-data FIFA, só venceu um jogo, que foi contra o Bolívar, dentro do Allianz Parque. Agora falando sobre essas polêmicas aí de arbitragem, e dirigente fala daqui, fala de lá, Palmeiras e Flamengo, a gente sabe, vem dividindo protagonismo dentro de campo nesses últimos anos, mas o duelo de sábado tem componentes para ser um pouquinho mais quente, porque o Palmeiras começou a atacar o rival em falas da sua presidente, né? A gente sabe, em abril deste ano, a Leila Pereira disparou contra a postura dos cariocas nas reuniões feitas para a criação da Libra, e a presidente do time paulista disparou contra o rubro-negro, falou em soberba absurda e intitulou o Flamengo como o rei da cocada preta. E a torcida do Flamengo, já que a gente está falando dessas falas do Palmeiras, o que disse o João Martins sobre o sistema não quer que o Palmeiras ganhe 2 anos seguidos, a torcida do Flamengo preparou uma faixa para o duelo contra o Palmeiras neste sábado, o jogo que acontece nas próximas horas, com os dizeres: nós somos o sistema, e o sistema é F. Não vou falar aqui, claro, né? O Vampeta, se quiser falar, sexta-feira, mas tá aí. Não é foda, pô.
Quem tá na rádio não tá nem em casa. O moleque sabe ler, o moleque sabe tudo. O Pedro é foda. O Pedro, vocês não perceberam. O Pedro mostrou aí, filme bom. Vai, ó. 18 nós. Aí passou pela cabeça. Vou perguntar pro Mauro César, pro Vanderlei, pro Piperno. Vamos, Pedro. Vamos apresentar na casa. A cabeça baixa aqui, eu nem tinha visto. Ela tá fazendo um negócio aqui. Criança tá em casa aí falando, pô, cadê o almoço? Cadê o prato de comida A aí? criança sabe o que faz em casa. Mãe, tá foda a comida do mais sair, não, é? Um jogo muito equilibrado, assim, porque a gente, claro que leva em consideração o momento das duas equipes, mas quando eles se enfrentam, isso tem ficado quase sempre em segundo plano, porque é uma rivalidade muito grande, né, construída entre os clubes, entre os times, entre os jogadores, né, e entre os jogadores uma rivalidade bem respeitosa, inclusive, né, que muito raramente extrapola e vai para essa linha de tiroteio, de conversa aí, como existe entre diretorias ou entre torcidas. Mas é uma rivalidade esportiva dentro de campo, são maneiras diferentes de jogar, são tempos de trabalho diferentes. Eu estou muito curioso para ver qual o impacto que a Copa do Brasil vai ter nas escalações, se é que ela vai ter, né? Se o Abel, por exemplo, entende que tem que jogar time titular contra o São Paulo, contra o Flamengo e contra o São Paulo de novo, 3 vezes por força máxima, porque entende a importância do jogo para o campeonato. Isso eu acho uma coisa relevante, porque assim, a Copa do Brasil ela é importante, ela está numa fase de quartas de final, ela tem a premiação mais larga, né, para o seu vencedor, ela é um objeto de desejo também pelo aspecto financeiro. Mas me incomoda muito os times simplesmente esvaziarem o Campeonato Brasileiro, times que estão brigando lá em cima, né, como é o caso do Flamengo, como é o caso do Palmeiras, né? Então eu estou curioso para ver qual é o impacto que a Copa do Brasil vai ter nas duas equipes para esse jogo em termos de escalação. Mas é um duelo muito equilibrado. Não entro nessa de que, pela fase ruim que o Palmeiras vive, o Flamengo então é um favorito destacado. Não é. Quando eles se encontram, tem sido sempre muito parelho. Tanto é que muitos dos jogos terminam empatados. E eu tava vendo aqui os melhores momentos, quantos momentos que ficaram marcantes. Com a comemoração de um fazendo assim, o outro correndo assim. Nos últimos anos, realmente são vários episódios. Zupac, fora de campo houve a troca de farpas, você falou um pouco sobre isso. Não foi algo agressivo, me pareceu algo de marcação de território, mas que mostra aquilo, né, que um tá de olho no outro. Isso é campo. Mas, na verdade, mais do que troca de farpas, né, foi uma resposta do Flamengo, porque o Palmeiras não falou nada a respeito desse jogo, né? O BO do Palmeiras era outra coisa. Mas diante de tudo que colocou e da maneira que o Palmeiras se comunicou desde o domingo, depois do empate com o Atlético Paranaense, até o jogo contra o São Paulo no meio de semana, com a palavra da presidente Leila, o Flamengo se viu no direito de responder e respondeu, falamos sobre isso ontem, em termos de conteúdo do que foi falado, respondeu, na minha visão, de maneira correta. Eu não gosto desse joguinho de dirigentes, eu acho isso muito bobo, não sei se de fato isso entra em campo, se eu tivesse que apostar, eu diria que não, que essa pressão não entra em campo. Mas o Flamengo se viu no direito. O que falou o Marcos Braz a mim fez sentido como discurso, mas essa postura de dirigente responder dirigente, de ver quem vai gritar mais alto para botar mais pressão antes de um jogo tão importante, é o tipo de coisa que eu não gosto e não vejo muito efeito também não. Vamos seguir falando desse jogo, chamando os nossos repórteres Vinícius Nicoletti, Wendel Bedlovski, informações a mais, extras, para você ficar preparado para esse jogaço. Olá a todos que acompanham o Sport Center. O Palmeiras leva 2 dúvidas para o confronto contra o Flamengo neste sábado no Allianz Parque, na sequência do Campeonato Brasileiro. A primeira delas é no ataque. Rony, que torceu o tornozelo na partida contra o Atlético Paranaense, não teve condições de enfrentar o São Paulo quarta-feira pela Copa do Brasil, mas está sendo avaliado diariamente. Se o tratamento evoluir, vai para o jogo e enfrenta o Flamengo neste sábado. Tenta voltar a vencer no Campeonato Brasileiro depois de 3 rodadas. Boa, na tela a provável escalação do Palmeiras: o Everton, Mike, Gomes, Murilo e Piquerez. Tá difícil, Gabriel Menino, Richard Rios. Olha lá, do Flamengo, vai que é sua, Mendel. O Flamengo chegou na noite desta sexta-feira aqui neste hotel em Guarulhos, onde fica concentrado para a partida de sábado contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. A delegação do Flamengo veio com 5 desfalques. Estão do departamento médico Gabigol, Léo Pereira, Mateuzinho e também Vidal, que foi cortado com uma virose. Além deles, Pulgar está suspenso, recebeu o 3º cartão amarelo no jogo contra o Fortaleza. O Flamengo também veio com novidades. O goleiro Augustinho Rossi, goleiro que foi contratado, foi apresentado na quinta-feira,
pela primeira vez relacionado para um jogo do Flamengo. Além dele, o Matheus França, pela primeira vez relacionado em quase um mês. Ele estava se recuperando de um problema no pubis. Flamengo, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, depois da derrota para o Red Bull Bragantino, vem de 4 vitórias seguidas para essa partida contra o Palmeiras, sábado no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Provável Flamengo na tela: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, Vitor Hugo, Arrascaeta, Bruno Henrique, o Cebolinha. Isso é muito importante para esse jogo. A gente viu uma provável, a outra provável, e eu acho que vale explorar o peso de um Arthur no lado do Palmeiras, uma vez que ele na Copa do Brasil não pode atuar em qualquer fase por já ter defendido o Red Bull Bragantino. E essa discussão do Bruno Henrique possivelmente como titular, chegou a hora, na sua opinião? Ele tem mostrado cada vez, assim, jogo após jogo, no seu desempenho, ele tem mostrado que essa conversa é possível, né? Então acho que assim, nada mais justo do que considerar o Bruno Henrique apto a ser titular. Ele vem mostrando em campo que está pronto para isso. Vai ser a primeira vez que ele vai ser, de fato, se ele for escalado, ser testado em 90 minutos num tipo de jogo desse porte. Não sei se 90, mas desde o minuto 1. Acho que faz sentido. Seria bom para o Flamengo poder contar com o Bruno Henrique dentro daquilo que ele já mostrou. E o Arthur é muito importante para o Palmeiras. Ele é importante com bola, ele é importante sem bola, faz um trabalho sem bola também muito bom. Não acredito no Palmeiras com 3 zagueiros contra o Flamengo, até pela presença do Arthur, né? Por ter Arthur, Dudu e Rony. Se o Rony de fato tiver condições de jogo, com 3 homens à frente, acho improvável que ele abra a mão do menino ou do Richard Rios, no caso o Rios no meio-campo, para ter 3 volantes. Ele seguraria muito o Rafael Veiga lá atrás com o menino. Mas o Arthur é um jogador fundamental na equipe do Palmeiras. Ele entrou no time do Palmeiras como se ele já jogasse há muito tempo. E o Bruno Henrique voltou de lesão como se ele já tivesse voltado há mais tempo. Então são 2 peças bem importantes para o jogo. Então é isso aí, relação mais um vídeo aí, né? Até me surpreendeu o Rossi ser relacionado para o jogo, né? Até vi a jogo da delegação. Matheus França é um reforço que, com um tempo ausente aí, tratando a pubalgia, como eles falaram aí. E Matheus França, opção no banco, e possivelmente no decorrer do jogo pode entrar ou não, né? Sobre a situação Bruno Henrique de titular ou não, eu quero saber a tua opinião. Você escalaria o Bruno Henrique de titular ou não nesse começo de jogo ali? Eu tinha dúvida de não escalar o Bruno Henrique de titular, né? Mas de um dia pro outro eu mudei de opinião e dessa vez eu escalo o Bruno Henrique. Se for para colocar o Cebolinha de titular, eu prefiro colocar o Bruno Henrique. Boto logo o Bruno Henrique de titular e é assim, entendeu? Eu, se fosse São Paulo, ele entraria com força máxima nesse jogo aí, né? Com força máxima nesse jogo aí, né? Lembrando que ele tem o jogo de volta da Copa do Brasil ainda, que vai ter que decidir, mas é aquilo, o Flamengo tem peças, reposições à altura de qualidade para chegar nesse momento decisivo, com 2 jogos decisivos em sequência, para botar o time titular em um jogo e no outro jogo também. E tem peças para substituir ao longo do jogo aí, né? Palpite 3-2 aqui rapidinho. Vai deixando seu like aí. E o seu palpite também ajuda demais. Valeu e tamo junto. Isso aqui foi um breve resumo aí sobre Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, né? São Paulo e Abel Ferreira. Quem sairá, né, vitorioso dessa partida? Valeu, galera. Tamo junto, nação.